Oi, 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 gente. 5 minutos de atraso. Fui pegar um café para começar essa conversa com a doutora Melânia. Estou muito feliz que a gente vai fazer esse bate-papo. Imagino que muitas mulheres e muitos homens que estão nesse momento feliz da vida, né? Acho que talvez um dos momentos mais felizes que a gente vive, que é cheia de realização, cheia de perspectiva, cheia de expectativas, que é a gestação. Vivendo durante essa pandemia deve ser bastante diferente. E eu quero conversar com a doutora Melânia sobre isso, sobre outros assuntos, porque ela é maravilhosa, ela é obstetra, ginecologista, é uma mulher e tanto. É, tem vários, ela é a melhor, ela é a melhor. Eu vi que vocês gostam muito dela, a mulherada adora a Melânia. Oi, Melânia, bem-vinda! Oi, Manu. Bem-vinda! Ó, tá todo mundo aqui dizendo que tá ansioso para te ver nas minhas redes, viu? Ah, também. Que Com bom, certeza. bem-vinda. É uma honra enorme. Obrigada. Desculpa os meus 4 minutos de atraso. Eu não sou nem mentirosa, que eu queria tomar um café, que tá ficando frio aqui. Aí eu falei, avisa que eu vou atrasar 3 minutos, que eu sou toda certinha no horário, para eu Não, poder nem pegar meu... dar tempo de pegar meu café. Tudo bem contigo? tudo bem. Tudo bem, hoje em dia é mais uma fórmula de cumprimento, mas estamos caminhando. A luta nos faz mais fortes. É, nos faz fortes. Vocês, profissionais de saúde, estão na linha de frente disso, né? Num momento muito difícil, em que o conhecimento de vocês posto, é questionado permanentemente por algumas das autoridades, né, Melanie? Isso fragiliza ainda mais, porque a gente que é paciente, tudo que a gente tem é uma espécie de fé inabalável em vocês, né? A gente entrega a vida para vocês. E quando fica no entorno, né? Esse monte de informação equivocada, isso que vai criando confusão em momentos que já são frágeis, fica tudo complicado, né? Imagino que para É, você seja muito difícil. já estava difícil nos últimos tempos de financiamento de pesquisas sendo cortada, o obscurantismo predominando. E aí, hoje em dia, eu acho que a população tem que se conscientizar que a única saída que vai se ter para essa crise é a confiança no que a ciência pode trazer e no papel dos profissionais de saúde. Então, a gente que está enfrentando essa luta diuturna contra a Covid-19, a gente precisa mais que nunca combater as fake news e que roubam da gente um tempo que a gente não tem, né, para dedicar, e que a gente, em vez de estar se concentrando somente no trabalho, ainda tem que prestar esclarecimentos contínuos à população, porque ficam até pessoas que são da área da saúde, como Osmar Terra, propagando fake news e propagando teorias absurdas que só fazem contribuir para a falta de conhecimento e para traçar estratégias equivocadas que não têm nada a ver e que podem realmente mudar o rumo de condução da pandemia no país. Então, são tempos difíceis, mas eu acho que existe também muita gente boa na linha de frente e eu confio, pelo menos a gente torce bastante para que com informação e ouvindo as pessoas da área técnica, e que com uma boa área técnica, com bons especialistas, a gente vai rumar no caminho correto, que, que leve a diminuir a devastação que a pandemia está causando. No mundo, né? Melania sabe que a gente tem uma coisa engraçada sempre no lugar que eu trabalho, desde que eu engravidei, sempre tem alguém grávida. Nunca mais a gente deixou de ser um espaço em que mulheres ou são mães de bebês recém-nascidos ou estão grávidas. Nesse momento, na minha, não na relação só de trabalho estrita, mas a gente tem uma mulher gestante com 27 semanas, se eu não me equivoco, ela fez no sábado ou vai fazer no sábado próximo, e um dos nossos companheiros que vai ser pai. Quando a gente vai, a Laura já está com 4 anos, a gente vai mudando as preocupações, né? Como se a gente conectasse e desconectasse com o tema da gestação e da maternidade esses primeiros anos de vida. Mas eu comecei a me colocar no lugar da Gabi, que é essa que é hoje a que está gestante na minha equipe, e pensei como seria atravessar a gestação no meio da pandemia, sob vários aspectos, né? É um momento lindo da nossa vida em que a gente
Eu até brinco com elas que eu sempre tenho alguma gestante comigo porque as portas se abrem para gestante. A humanidade, uma parte da humanidade sorri, né? Para gestantes. Então eu quero garantir um pouquinho disso ainda para mim. Mas sem poder realizar rituais que são importantes de convivência com pessoas queridas, né? Seja encontrando amigas, sendo vista, né? Sendo querida durante um momento que para muitas mulheres é especial, quando planejado, desejado, em condições de menor vulnerabilidade. Também em condições objetivas, né? Eu fui gestante na época do Zika, né? Então, eu me lembro o cálculo que eu fazia, se tinha, se não tinha. Então, como está sendo conviver? Tu convive intensamente. Eu fico vendo aqui, eu nem desliguei os comentários, como eu sempre faço, para não ficar passando no teu rosto, porque hoje só tem amor para ti, né? Só tem gente que foi tua aluna. Então, eu fico botando assim para ir vendo. Mas como tem sido conviver com mulheres, sobretudo com as mulheres gestantes, né? A gestação não é algo, não é algo só nosso, é nosso só fisiologicamente, biologicamente só nosso, mas as crianças não são só nossas. Mas como tem sido conviver com mulheres, com famílias, nesse período do coronavírus? Eu estou exatamente na linha de frente com essas mulheres e eu optei livre e conscientemente voltar para a linha de frente. Eu estava na Suíça, exatamente numa reunião da Organização Mundial de Saúde, quando a coisa começou a pegar para cá. Eu tive que ficar quarentenada e quando, nesse período de quarentena, eu me dediquei exatamente a organizar o serviço para prestar atenção a essas mulheres. Porque eu me lembro muito, sabe, do que disse a Simone de Beauvoir, que basta uma crise política, econômica, religiosa para que os direitos das mulheres sejam colocados em xeque. Esses direitos não são permanentes e a gente tem que estar permanentemente ligada. E é uma fase em que tudo que a gente conquistou e que foram conquistas históricas do movimento de humanização e também conquistas históricas dentro do SUS, também é colocado em xeque. E eu vejo essas mulheres no dia a dia e eu optei por voltar eu mesma para linha de frente e é bem complicado para mim. Eu tenho uma mãe de 79 anos, eu tenho 2 filhos autistas, mas eu não poderia faltar ao meu compromisso histórico com as mulheres neste momento. Então eu estou na linha de frente. Eu só paro basicamente para fazer lives, fazer vídeos de conscientização da população e estudar muito, preparar protocolos. Então, as grávidas elas estão atravessando um momento de ansiedade e de vulnerabilidade muito grande diante de uma doença que a gente tem não muito conhecimento específico em relação ao curso que a gestação toma na gravidez. Então, a gente tem feito algumas recomendações que eu gostaria de fazer aqui agora. Elas não são, digamos assim, autoritarismo sanitário, mas a gente tem que entender que, neste momento, às vezes, alguns direitos, a gente vai ter que ter um balanço delicado entre direito individual e o direito coletivo. Então, em primeiro lugar, eu queria fazer a recomendação de que quem puder adie os planos de engravidar. Quem não está grávida, adie esses planos. Isso não é uma recomendação só minha. Hoje em dia é de várias sociedades. A gente não tem exatamente a magnitude dos danos que podem acontecer durante a gravidez. A gente até pouco tempo atrás achava que a grávida não era mais susceptível às complicações. Hoje em dia a gente sabe que a grávida ela pode pegar Covid-19 como qualquer pessoa, mas alguns estudos começam a aparecer que talvez lá pelo final da gravidez, comecinho do puerpério, pode ser que ela esteja mais susceptível a complicações. E isso, assim, se a gente for pensar, é bem lógico. A imunidade da grávida, ela está mais diminuída. A grávida tem modificações no organismo, do ponto de vista respiratório, do ponto de vista cardíaco, do ponto de vista da coagulação. Então, ela pode estar mais susceptível. Inclusive, a gente já viu isso com H1N1, na época que tu estavas grávida. A gente já viu isso
no cenário da SARS e da MERS. A gente vê isso com qualquer virose e eu não vejo por que seria tão diferente. Então, existe essa preocupação que a gente não pode afastar e a gente está tentando estudar com alguma dificuldade, porque o Ministério não liberou ainda os dados, esses casos de morte materna que vêm sendo relatados no Brasil, quando no mundo, por exemplo, a estatística chinesa não mostrou nenhum óbito materno de todas aquelas mortes que teve na China, mas não tinha nenhum óbito materno. Mas a China, a política do filho único e tal, a mulher tem muito menos grávida do que tem aqui no Brasil. Então, talvez o rumo da pandemia aqui vá por um lado, vá por uma direção diferente, porque a gente está tendo muita grávida. A gente também ainda não tem muita certeza sobre a transmissão vertical. Isso que eu ia te perguntar. A transmissão da mãe para o bebê durante a barriga ou talvez na hora do parto. A gente começou a achar que não, a maioria das séries indicavam que não. Mas aí começaram a surgir uns trabalhos sugerindo que pode haver. Isso não está ainda estabelecido, mas já surgiram alguns trabalhos. A gente precisa de mais estudos, que essas séries prossigam, para a gente ver se existe a transmissão. E ainda quando a pessoa engravida, ela vai ter que sair de casa, ir para o serviço de saúde, ela vai se expor a um ambiente de um posto de saúde, ou de um centro de saúde, ou de um hospital. Ela vai ter que sair para fazer exames. Ela vai correr o risco de não ser tão bem atendida, porque o serviço está sendo readequado para o atendimento prioritário às pessoas com Covid. Então, é por isso que a gente está carinhosamente, sem tentar impor nada, sugerindo que as mulheres adiem esses planos de gravidez. Só que, assim, não basta dizer não engravide. Aí é que eu entro no direito reprodutivo. Eu ia te fazer uma pergunta sobre isso, porque eu vi nas tuas redes o debate sobre como o sistema está super lotado com o tema do Covid, né, da não distribuição dos anticoncepcionais nas unidades básicas de saúde. Aí me desculpa te interromper, Melanie. Eu até botei na tela, eu não entendi muito como eu fiz aquilo, eu até gostei, mas foi inoportuno. Uma pessoa, uma médica, mandou a seguinte mensagem: tenho recebido na rede privada mulheres em pré-natal que não conseguem suas consultas no SUS em função do sistema estar, enfim, em vias de colapsar, né, nesse caminho. Mas eu queria que a gente falasse sobre isso, sobre a distribuição dos anticoncepcionais, que eu tenho visto nas tuas redes tu falar sobre isso. Isso é fundamental. Primeiro, porque alguns serviços entenderam que contracepção não é essencial, e contracepção é essencial. Tem uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que, em época de pandemia, de desastre ambiental, de desastres os mais profundos, digamos assim, que tenha um terremoto varrendo o país, é exatamente nessas épocas que os direitos reprodutivos a gente tem que ter mais atenção. Então, a provisão de métodos contraceptivos, ela é obrigatória. Os serviços não podem fechar a oferta de métodos contraceptivos e a gente tem que readequar isso daí. Tanto é que aqui em Campina Grande eu organizei um grupo de voluntárias e a gente criou um grupo porque a gente tem que se reinventar, usar a possibilidade de telemedicina para orientar as mulheres em relação a vários métodos, porque muitas delas já usam, elas querem somente tirar dúvidas. A gente tem que garantir que os postos de saúde distribuam métodos hormonais, camisinha, e também uma orientação da própria Organização Mundial de Saúde, que esses métodos de longa duração, como o DIU, que está disponível no SUS, que siga essa oferta. Então, eu montei esse grupo que é só de voluntárias, porque o serviço realmente, originalmente, tinha fechado, e a gente está ofertando o DIU na rede pública. A nossa iniciativa tem funcionado e a gente tem feito esse apelo, e a gente acha que tem que ser uma questão que não pode depender somente de iniciativas voluntárias. O Estado tem que garantir, as secretarias municipais de saúde, as secretarias estaduais, o Ministério deveria emitir uma nota técnica para que isso fosse garantido obrigatoriamente. Então, a gente tem que fazer essa exigência e a gente espera que os métodos contraceptivos eles sejam, de fato, garantidos a essas mulheres, porque senão é culpabilizar mais uma vez a mulher. Não engravida e aí te vira, não pode. Isso daí.
E sobre as consultas de pré-natal, eu também achei assim muito absurdo que elas fossem suspensas. Também é mais uma vez a hora de se reinventar para garantir o que a gente chama de pré-natal mínimo. E essa é uma orientação da Federação Internacional de Ginecologistas e Obstetras, e essa é uma recomendação da OMS. E o Ministério também liberou a nota técnica, que é a nota técnica 6 de 2020, que o pré-natal ele tem que continuar. Agora, o que não pode é aquele modelo que era previsto, aquele modelo super tecnocrático, com um monte de exame desnecessário, fazer ultrassonografia sem necessidade, sem indicação. Eu quero ver se o bebê está bem. Eu vou fazer um exame bem complexo, que é um exame para ver o coração do bebê, o ecocardiograma. Eu vou fazer exames que não estão dentro do calendário do Ministério da Saúde. Então, desde 2012, tem uma cartilha do Ministério com os exames essenciais, que são esses que precisam ser realizados, e tem uma atualização. Devem ser garantidos pelo SUS, segundo essa nota técnica, né? E que tem que ser garantidos pelo SUS. E o que se pode fazer na UBS é isso, tem que ter uma área reservada para atender gestantes, distante da área, isolada da área que atende doentes, garantindo o afastamento das gestantes, uma área em que elas tenham acesso a álcool gel, que tenham acesso a lenços, se elas precisarem. Não atender, já comunicar previamente. Quem está com sintomas respiratórios não vai para a consulta. Então, cada vez mais, a UBS tem que estar em contato íntimo com as usuárias. A gente vai usar cada vez mais recurso de telemedicina. Não custa nada a UBS ter um celular com WhatsApp, porque hoje em dia quase todo mundo tem o seu celular para fazer essa comunicação. E se não, a equipe pode avisar, indo na casa da usuária, procurar saber, mapear as gestantes, para a gente ter uma ideia de quantas são, e manter esse calendário mínimo. E são relativamente poucas consultas, olha, uma no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre e 3 no terceiro trimestre. Isso a mulher de risco habitual. Alto risco vai afastar um pouco, mas isso precisa ser garantido, porque senão aí a gente vai deixar passar mulheres cuja condição pode se agravar ao longo da gravidez, porque existem as mulheres que já têm condição de risco antes da gestação, que já são hipertensas, diabéticas, que têm lúpus, que têm epilepsia, que têm problemas cardíacos, essas vão para o pré-natal de alto risco. Mas existem aquelas que vão desenvolver risco durante a gravidez. O pré-natal é importante para ver isso. Porque claro, essas mulheres que têm comorbidades, até do ponto de vista de Covid, elas vão ter maior risco de desenvolver complicação, fora as complicações específicas. E tudo que a gente não precisa é que, além do risco aumentado de Covid, a gente ter mais morte materna num período tão crítico, o que pode realmente piorar ainda mais os nossos indicadores, que o Brasil nunca esteve assim tão... o Brasil não cumpriu a meta a meta do milênio, que era de reduzir em 75% a morte materna. A gente não conseguiu chegar a isso, então a gente não está com a mortalidade materna dos países desenvolvidos, está em torno de 62,5 por 100 mil nascidos vivos, e a gente não pode, realmente, a gente tem que insistir que a gente não pode aumentar a morte materna nesse período crítico, então a gente precisa manter a assistência pré-natal. Tem aqui 2 perguntas que chegaram. Eu queria começar com uma que é esse debate sobre a grávida, a gestante, ser ou não ser grupo de risco, e a não oficialização disso impedir a apresentação de atestado médico para o afastamento ao trabalho. Essa é uma pergunta objetiva que chegou, Melanie. E a outra é com relação aí acho que, sobretudo as pessoas que têm partos na rede privada, sobre o debate do acompanhamento da equipe com a presença da doula durante o coronavírus, né? Sobre como conciliar isso. Qual a tua opinião sobre isso? A pessoa pergunta. Bem, assim, desde o dia 5 de abril, de acordo com o documento do Ministério, todas as grávidas foram incluídas como grupo de risco
para Covid-19. Então, eu acho que isso veio respaldar, e era uma bola que a gente já vinha cantando há algum tempo. E no meu Instagram, eu já estava elucubrando como é que a gente poderia fazer para garantir o afastamento dessas gestantes. Sem ter um documento oficial dizendo assim, todas as gestantes têm que ser afastadas, vai ter que ser uma luta individual ou dos sindicatos. Mas o que eu estou orientando é que os médicos deem atestado, afastando as gestantes com base na CLT e na condição de insalubridade, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, o ano passado, ele corroborou a interpretação do artigo 394-A da CLT, de que gestantes trabalhando em qualquer condição, mesmo mínima de insalubridade, devem ser afastadas. E elas poderiam ser afastadas usando o CID Z20.9, que é exatamente contato ou exposição a um agente, qualquer agente aí, que não tenha sido ainda identificado ou desconhecido. Então, com esse atestado, aí elas devem procurar o setor de medicina do trabalho e se afastar. Agora, a gente sabe como é, A vida real. como é a vida real. Existem até hospitais, serviços de saúde que não afastaram as suas gestantes. Então, isso vai depender muito de uma luta dos sindicatos, vai depender às vezes, de luta individual. Tem algumas gestantes que estão colocando advogado na questão, mas o nosso entendimento é que elas têm direito a se afastar e que isso deveria constar da própria nota do Ministério, que todas as gestantes deveriam ser afastadas, ou para home office, ou se fosse gestante de alto risco, realmente ter direito afastadas definitivamente. Porque nós precisamos proteger as gestantes e os recém-nascidos. As puérperas, por lei, elas já estão protegidas, porque elas vão ter direito à licença maternidade. Mas é o momento da gente proteger as gestantes por todos os motivos que eu já expus anteriormente. E o tema tanto do acompanhante, né, o direito legal, a presença do acompanhante, e além disso, o tema da doula, Melanie? A assistência ao parto, todas as diretrizes que a gente tem consultado, elas são muito uniformes no sentido de restringir o número de pessoas circulando dentro dos hospitais, até mesmo circulando dentro dos centros de parto normal e até mesmo circulando dentro do domicílio. Então, é neste sentido que a recomendação de todas as diretrizes, e inclusive desta nota que saiu do Ministério da Saúde, que é a nota técnica 9 de 2020, é que se garanta a lei do acompanhante, que é a lei 11.108 de 2005, mas que só um acompanhante seja permitido por parturiente. Este acompanhante tem que ser um só, não pode haver rodízio de acompanhantes, que às vezes era comum a mulher entrar com um, aí essa pessoa fica cansada, aí troca, aí entra outro. Aí é nesse momento que realmente a gente vai pedir que as pessoas compreendam que o direito coletivo ele vai se sobrepor ao direito individual. É uma tristeza, com uma tristeza muito grande que eu vejo isso, mas que a gente pede que uma certa compreensão seja feita, porque os hospitais, eles continuam tão sobrelotados como sempre foram. A gente vai precisar de garantir a proteção da equipe com equipamentos de proteção individual que ainda continuam em falta, e a gente está denunciando isso em muitos hospitais. No cenário mesmo do parto, a gente tem que ter um número mínimo de pessoas e a gente não quer, baseado nessas evidências, muita gente circulando, porque isso vai aumentar muito a disseminação do vírus. Esse acompanhante, o ideal é que ele seja um acompanhante
do convívio da gestante. Ele tem que ser um acompanhante, ele tem que ser triado, tem que ser um acompanhante saudável, sem sintomas gripais e que não pertença aos grupos de risco. Então, não seria assim, no meu entendimento, não é proibir a doula. Por exemplo, a mulher poderia escolher, se ela não tem esse acompanhante ideal, ou ela prefere uma doula, eu acho que ela poderia escolher, mas não dá para a gente garantir que ela tenha o acompanhante e a E a doula. doula. E eu tenho conversado muito, e muitas doulas e associações de doulas, inclusive, elas estão tendo essa compreensão de que não é abandonar a mulher nesse momento crítico. Pelo contrário, é tipo a gente se reinventar nesse momento e garantir uma nova forma de as doulas atuarem como educadoras perinatais. Até porque a gente não quer sofisticar a tutela e dizer assim, a mulher só vai parir se tiver uma doula ao lado. A doula vai ter esse papel super importante no sentido de que a mulher, ela mesma, se empodere. Até porque ninguém empodera ninguém. Perfeito. O empoderamento é algo que vem... E outros atores, né, desse processo, por exemplo, as É. consultoras de amamentação, a Cris Machado, que é nossa amiga em comum, também Sim. estabeleceram uma normativa para evitar a ida na casa das puérperas, né? Porque tentando, claro, incentivar a amamentação, como sempre, a nossa luta é essa, a gente sabe os impactos, os benefícios, mas, quer dizer, não podemos expor uma criança, um RN, né, a um agente externo, mais uma pessoa no seu convívio. Então, tentando mediar, não serão as condições ideais, né, Melânia? Seria mais uma pessoa, seria a doula nesse contexto, na maioria das vezes, seria mais uma pessoa circulando dentro do hospital, seria mais uma pessoa que às vezes nem tem equipamento de proteção individual específico para ela, seria uma pessoa que é estranha ao ambiente domiciliar que aquela gestante já estaria vivendo. E a gente também tem que, como eu expliquei já bastante, a gente tem que proteger as doulas, porque elas têm um papel muito importante de prestar isso, às vezes por teleatendimento, e mais ainda, elas vão ter um papel fundamental no novo mundo que virá e que a gente vai ter que reconstruir. E nós as queremos vivas, bem e atuantes, protegendo as doulas, protegendo as famílias das doulas. E não é o momento realmente, se a gente está proibindo as visitas, é também para proteger as pessoas. Se a gente presume que todo mundo está isolado, a gente presume que o avô, a avó, o tio, a tia, as amigas da gestante parturiente estão em casa. Então, não tem sentido que essas pessoas exatamente saiam para ir para um hospital visitar mulheres e bebês numa situação de vulnerabilidade. Esse é o debate difícil, né, Melania? Porque todas nós estamos adequando a realidade que nós sonhamos para todas as coisas, né? Das nossas vidas cotidianas e também na gestação, que é um grande evento, digamos assim, que marca a vida das pessoas há um tempo que é diferente, né? Então, evidente que não é que todas as pessoas gostariam que as pessoas queridas pudessem ir conhecer o recém-nascido, mas a gente vai ter que se adequar enquanto isso durar, justamente para garantir a vida das mulheres e dos recém-nascidos, né? E não pense assim, eu sei que isso é muito complicado. Este é um momento em que a gente gostaria que as pessoas muito queridas estivessem juntas. Eu tive um trabalho de parto do meu pequeno Joaquim, ele está com 9 anos, que é muito vívido ainda na minha lembrança, que durou 26 horas dentro do hospital, e eu estava com pessoas super, ultra, hiper, mega queridas juntas. Eu tinha minha amiga obstetra Leila, minha amiga obstetra Isabela, minha amiga anestesista Flávia, minha irmã, que é pediatra, e a filha de Leila foi junto, porque Leila não tinha com quem deixar. E, infelizmente, eu precisei de uma cesárea, mas eu me senti muito acolhida e muito... E aquele povo todo ali foi muito importante para mim naquele momento, e era isso que eu queria. E sempre quis e defender para todas as mulheres. Mas aí era outra época e a gente tem que se adaptar neste momento. É triste, eu não fico assim feliz da vida. Eu não quero ser vista como uma Cruella cruel, que está
Todo ceifando. mundo te vê como alguém muito querida, fica tranquila. Mas é a realidade, por isso eu disse, né? Existe um debate que é sobre a questão técnica do risco para a gestante, do risco para o bebê, mas também existe um debate sobre expectativas, né? Que nós criamos É, para viver esses momentos da vida e como essas expectativas também são frustradas, né, Melanie? Quer é. dizer, não ter o chá de bebê, não poder encontrar. Eu também tive um trabalho de parto de 26 horas, que também terminou numa cesárea, que também até ri na hora, que É. também terminou numa cesárea. Então, eu também queria, até pela minha frustração com relação àquilo, poder ser acolhida por outras pessoas depois, né? Sim, E exatamente. A gente precisa demais, assim, desse colo, é, desse carinho. eu encontrei essa minha amiga que está grávida, não pude encostar nela, tive uma crise de choro, parecia que a grávida era eu. Ela na minha frente com a barriga, minha amiga querida, né? E eu falei, agora, como é que eu não posso abraçar essa pessoa com esse barrigão? Então é tudo diferente, mexe muito com o emocional, né? Com essa coisa do que a gente É, projeta para a vida. até a gente que, até assim, no meu pré-natal, eu sou uma pessoa, assim, eu gostava muito, assim, de abraçar, terminar a consulta dando um abraço, beijar as pessoas e tudo, e a gente está mantendo uma distância, assim, que para mim era a epítome do médico padrão, que não toca, que não abraça, que não segura, e agora nossas consultas, elas se transformaram. Então, assim, isso é muito triste. A gente fica. Mas, assim, a gente está tendo que se adaptar ao novo momento, porque a gente está pensando exatamente em proteger essas pessoas. Agora, eu fico pensando também que outro papel super importante, e eu acho que isso está gerando resultado, que as doulas estão ajudando pra caramba, é porque as mulheres estão podendo chegar ao hospital mais tardiamente, já na fase ativa do trabalho de parto, para elas poderem passar menos tempo no hospital. É, a gente já tem observado isso na nossa maternidade e tem me relatado que isso está acontecendo em outras maternidades. Ficar ao máximo, as mulheres, pelo menos as mulheres de baixo risco, de risco habitual, ficar mais tempo em casa. E aí, se elas começarem a conversar com as doulas e as doulas derem todo esse reforço durante a gravidez e estarem participando por teleatendimento, e elas ficam se comunicando por celular, e é uma coisa linda. Elas conseguem realmente estar presentes, mesmo que não seja com esse contato, com esse abraço, mas elas conseguem fazer isso para retardar esse tempo de ir para o hospital. E aí a mulher já chega numa fase mais avançada, isso permite que ela passe menos tempo no hospital, que o parto aconteça mais rápido. E aí sim, aí eu tenho que reforçar que esse parto dessa mulher sem Covid a gente tem que exigir que ele siga as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que siga as recomendações do Ministério, que já vem de antes. Tem que ser um parto bem assistido, sem procedimento desnecessário, sem soro de rotina. A mulher se alimenta, ela pode e deve ter liberdade de posição, de deambulação, sem procedimento desnecessário, sem episiotomia de rotina, proibido aquela horrível manobra de empurrar a barriga, Tem esses partos violência, né, Elaine? sem violência obstétrica. E aí esse acompanhante, ele tem que ser, tem que funcionar mesmo como advogado da mulher, estar junto, devidamente protegido, né, com uma máscara, mas ele vai ter porque todo mundo aí no hospital vai ter que se acostumar a estar circulando aí com uma máscara, mas ele vai estar junto. E esse parto dessa mulher com Covid tem que seguir essas mesmas normas que sempre foram preconizadas e que a gente teve tanta dificuldade de implementar em tantos hospitais. A gente tem que insistir que esses direitos eles sejam mantidos, que onde tinha que continue, onde não tinha que a gente insista, que se evite violência obstétrica e que se garanta também um acolhimento respeitoso, digno ao bebê, que ele vá ao peito, que mame, que não se afastem mãe e bebê, para se preservar Para duras preservar conquistas. as nossas conquistas, né? Quer dizer, dentro dessa mediação entre o direito individual e o coletivo, as conquistas os nossos direitos que não ameaçam as outras pessoas, eles precisam ser mantidos, né? É isso aí. E Melanie, algumas tem algumas perguntas aqui para ti, posso te fazer? pode sim.
Vamos lá, tem aqui alguém perguntando sobre o marido da gestante de risco, né? Se ele deve se afastar do trabalho ou não durante esse período. Não tem nenhuma recomendação específica para o marido da gestante de risco. Agora, ele funciona, ele tem que tomar todas as precauções para entrar e para sair de casa, mas não tem nenhuma recomendação específica de afastamento e nenhuma diretriz de nenhum país. Tem Já aqui eu vou fazer algumas perguntas, a gente não tem um tempo infinito, infelizmente, o Instagram ele corta a live com 1 hora. Mas tem uma pergunta que pergunta se existe algum estudo sobre a transmissão. Vou repetir a pergunta, porque acho que se uma pessoa tem dúvida, outras podem ter. Se existe transmissão do coronavírus sexualmente, pelos fluidos sexuais. Olhe, tudo indica que não, mas assim, não existe, até hoje não foi determinado coronavírus na secreção vaginal. Inclusive, era algo que poderia preocupar no momento do parto. Não está demonstrado no sêmen, mas assim, lembrar que a relação sexual é um momento de muita intimidade, de troca de outros fluidos que podem levar à transmissão do Covid-19, principalmente se as pessoas estão saindo de casa para encontrar eventuais parceiros. Então, toda vez que sai uma matéria dessas, eu digo, eu não me preocupo tanto com essa possibilidade de transmissão, porque das duas, uma pessoa está em casa com aquele mesmo parceiro que pode estar com Covid, e aí ela vai pegar por outras vias que não a sexual. Ou pior, ela vai ter saído. Ou ela vai ter saído de casa, que aí é pior. Não, mas, menina, eu não li, Melanie, uma matéria hoje, diz que os motéis estão bombando. Não, eu também li essa matéria. Eu também li essa matéria. Eu também li essa matéria. Eu ainda nem postei, porque eu não tive tempo hoje. E que está fazendo festas com 10, 20 pessoas. Eu falei, mas meu Deus do céu, que povo desajuizado. Não, porque na verdade eu postei não essa matéria, mas quando eu postei outra matéria sobre transmissão sexual, eu disse, sinceramente, o que me preocupa não é isso, o que me preocupa são as pessoas estarem saindo de casa. Eu fiquei assim. Tem várias perguntas, Melânia, sobre os impactos no bebê. Eu queria te fazer uma que também acho que é importante. Então, vamos imaginar uma situação hipotética, né? De uma mãe com coronavírus. Não existe, hipótese tudo, né? Transmissão vertical, então o bebê nasce sem a presença do vírus. Essa mãe, primeiro, quais são os impactos? O que se tem? Eu sei que é tudo novo, tem pouco estudo numérico para poder se dizer que é uma tendência, né? Não devem ter muitas mulheres que pariram com coronavírus ainda para a gente saber o que é tendência ou não. Mas o que pode impactar o bebê? E se o bebê não nasce contaminado, se esse bebê pode ou não pode ser amamentado? Super legal. Isso é bem importante. Então, tem duas possibilidades. A mulher tem Covid leve ou a mulher tem Covid grave. Aí vamos combinar que se a mulher tem Covid grave, está numa UTI, aí é completamente diferente, porque a gente também não vai exigir que essa mulher vá amamentar o seu bebê, mas mesmo assim, se o bebê está vivo, o leite pode ser desmamado, levado para o banco de leite, pasteurizado, e o bebê pode usar. A mulher que está com Covid leve, se ela quiser, ela pode e deve amamentar. A questão é o seguinte, Covid-19, o coronavírus, o SARS-CoV-2, ele não foi demonstrado no leite materno. Já testaram amostras de leite materno e não se encontrou coronavírus no leite. A chance de o bebê pegar da mãe, seria por contágio. Seria ela contaminar o bebê, principalmente através da transmissão por gotículas. Então, os cuidados para amamentar seriam necessários. Que eu saiba, tem assim, um protocolo chinês que manda separar mãe e bebê por 14 dias, mas isso é uma medida extremamente radical que não é respaldada por evidência. E a gente sabe que tem muitos benefícios da amamentação,
inclusive a própria transmissão de anticorpos da mãe para o bebê. Então, as outras diretrizes, a maioria das diretrizes, que incluem a Sociedade Brasileira de Pediatria e a nota do Ministério da Saúde aqui do Brasil, são de que a mãe pode amamentar, a mãe COVID-19, que está bem, e o bebê está bem, que ela pode amamentar, agora com cuidados. A mãe coloca uma máscara quando vai amamentar, ela lava as mãos quando vai pegar o bebê. Se ela deveria não espirrar ou tossir durante a amamentação, mas como isso às vezes é impossível, porque você não controla, se ela amamentar ou tossir, aí o ideal é que ela seja ajudada, porque alguém troca a máscara enquanto ela está amamentando ou tossindo. E algumas diretrizes recomendam que enquanto ela está no hospital, no intervalo entre as mamadas, haja um distanciamento mãe-bebê de 2 metros, mais ou menos, separado por um biombo ou uma cortina mesmo, para diminuir essa chance de contágio, porque não seria transmissão pelo leite, seria uma transmissão direta, contágio mesmo. Mas a gente acredita que em nosso país é um desafio incentivar a amamentação. A gente tem uma média de amamentação ainda muito baixa, né, de 54 dias, mas que a gente deve, sim, incentivar a amamentação pelos diversos outros efeitos benéficos. Se essa mãe está bem, ela vai se autocurar rapidamente dessa infecção por Covid, atentar no puerpério, que se ela tiver sinais de piora, ela deve procurar o hospital, mas se ela estiver bem, ela pode e deve amamentar. Isso é a conclusão da maioria das diretrizes, tanto as nacionais como a maioria das diretrizes internacionais sobre Covid-19. Milena, teve algumas perguntas relacionadas à fertilização in vitro. A recomendação, a opinião, né, que tu dás com relação a retardar a gestação se aplica também nesses casos? Quer dizer, quando tu diz a quem pode escolher que não faça agora, né? Quem planeja, as gestações são planejadas. Tu inclui a fertilização in vitro? Praticamente todas as sociedades do mundo, começou com a sociedade americana, se estendeu para as sociedades europeias, australiana, da Nova Zelândia, muitas sociedades europeias, a sociedade europeia propriamente dita, a holandesa, e a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana recomendaram cancelar todos os ciclos, ou indução da ovulação, inseminação artificial, fertilização in vitro, inseminação, recomendaram cancelar todos os procedimentos de quem já fez alguma coisa, congelar os embriões para implantar em um próximo momento. E algumas delas dizem assim, se a mulher tem 40 anos ou mais, ou já tem algum sinal de falência ovariana precoce, individualizar o caso, mas os procedimentos mesmos em si, eles deveriam, há uma recomendação oficial de suspender os procedimentos. Ou quem faz, congelar os embriões para implantar somente depois da pandemia, porque inclusive são exatamente essas as gravidezes altamente desejadas para você enfrentar no momento que a gravidez deveria ser uma coisa super tranquila, que eu acho que já está sendo extremamente difícil para quem não está grávida e passar por isso aí no meio da gravidez não está sendo fácil. A gente tem mais um pouquinho de tempo. Eu queria te fazer 2 perguntas, Milena. A primeira é relacionada ao recém-nascido. Eu, quando a Laura nasceu, assim, eu fiquei muito impressionada com a força, né? Com a saúde do recém-nascido, assim, né? O recém-nascido, a vida é muito forte, né? Enfim, e o fato dela ser amamentada, enfim, todas as condições, me impressionou muito. O recém-nascido, ele é incluído automaticamente no grupo de risco, sempre, do Covid-19? Na verdade, assim, a tendência é incluir as crianças, apesar assim,
a mortalidade desse grupo de 0 a 9 anos, ela é muito baixa. Mas a tendência hoje em dia é incluir as crianças menores que ainda não têm essa imunidade desenvolvida como grupos de risco. Elas não tomaram todas as vacinas. Aí a tendência é incluir como uma população mais susceptível mesmo, a gente sabendo que realmente assim, eles são... É uma, Eles têm é uma uma coisa fortaleza que nos impressionante, surpreende. realmente. Mas a gente tem que proteger as crianças nessa, né, a gente tem que proteger as crianças nessa fase. E aí eu queria muito reforçar, porque até por pressão social, os avós e os parentes, pelo menos são as grávidas que têm reclamado muito do meu perfil, que ficam meio que forçando as visitas e exigindo e reclamando, e elas têm sofrido com isso e são tão não dá para ir fazer essas visitinhas Viu, Gabi? daquele, Pode mandar para tua sogra essa parte do vídeo. Que é, não é para visitar. daquele mesmo jeito, não. Vamos trancar a porta de casa. Vamos trancar a porta da casa. E, embora, assim, quem tem Covid-19, a pessoa que tem, ela vai precisar de alguém para ajudar nos cuidados com o bebê, até para diminuir a chance de contágio do bebê. Então, nesse sentido, acho que tem que reforçar a importância da licença é, paternidade, porque essa pessoa, para diminuir o número de pessoas transitando na casa, eu acho que necessariamente neste momento é, tem que ser o parceiro ou a parceira da mulher que pariu, né? Melanie, tu Então, falaste em vacina. O calendário de vacinas. Eu recebi perguntas, eu fui atrás da resposta para poder informar as pessoas. As mães, naquele primeiro ano de vida da criança, é uma loucura, né? É sentido, né? não, o calendário de vacinação é para ser mantido. Eu, na verdade, sabia tudo de vacinas também quando o Joaquim era pequeno e também fui me afastando. Mas minha irmã, ela é pediatra e é ela quem me. Inclusive, quando eu fico com qualquer dúvida, tá faltando alguma vacina para eu dar para Joaquim. Aí, aí, aí eu pergunto para ela antes de Eu tenho pesquisar. que dar uma na Laura, tá faltando. Cada vez que Eu, eu vou, ela eu, fala. eu confesso, porque se manter atualizado de tudo que está acontecendo, às Nossa, vezes é uma tarefa meio hercúlea. E aí, o calendário vacinal, ele é proposto pelo Ministério, ele precisa ser mantido, porque a gente não vai expor essas crianças a risco. E reforçando, principalmente neste momento que o sarampo voltou com força total, que, por favor, não descuidem da vacinação, exigir que essas vacinas elas sejam disponibilizadas nos postos, porque, na verdade, embora o pessoal tente culpar o movimento anti-vax, na verdade, o movimento anti-vax nunca pegou forte por aqui. ele Foi muito. atinge uma parte da classe média, mas a verdade é que houve um Sim, estímulo do governo central, falta de propaganda. Né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente tinha passe livre de ônibus para vacinação, cortaram. Né? Óbvio que tem um impacto. Falta isso. de Não é que eu diga que não existe movimento anti-vax. Existe. E pessoas como Olavo de Carvalho, et al., eles reforçam com fake news essa propaganda negativa, mas isso não pegou forte no Brasil, é restrito a um segmento da da classe classe média. E o que as pessoas, em geral, ficaram com dificuldade foi de problemas de disponibilidade da vacina, mas a gente tem que fazer essa propaganda e exigir que realmente o suprimento adequado de vacinas chegue e seja disponibilizado nos postos. Melanie, estou muito feliz de conversar contigo. Passou a nossa uma hora quase voando, né? Eu acho que Olha, eu eu tô devo, eu devo, eu devo dizer que o seu livro, Por que Lutamos, eu li a caminho de Porto Alegre, no tempo que eu viajava, porque faz, eu acho que 5 semanas que eu não saio de Campina Grande, foi o tempo maior que eu passei sem sair dessa cidade. a Laura pedindo E, ali se ela podia arrumar uma mala. Coitada. e, Cada um com a sua saudade. o Congresso Brasileiro de GO foi justamente em Porto Alegre, e aí em novembro foi quando eu encontrei a Cris ao vivo, e que tanto eu como Leila gostamos muito. Ela tinha comprado quando você foi lançar em Recife. E você fez uma dedicatória para a filha dela de 10 anos, que é uma feministazinha. Que amor. Obrigada, viu? Sabe que eu adoro a tua terra. Eu e meu marido, a gente é apaixonado pela Paraíba.
e vai ser difícil para vocês ficar sem São João esse ano, né? Porque a perspectiva é essa, né? Sim, foi suspenso, inclusive É, há uma reivindicação de que o espaço se transforme num hospital de campanha. mas quando isso tudo passar, o São João de Campina Grande vai continuar sendo o maior e melhor do Brasil. Obrigada, viu, por Esperamos. conversar comigo. Obrigada Ah, pelo teu trabalho. foi um prazer enorme divulgar isso para o Brasil inteiro. Eu acho que tem sido nossa causa e é um esforço que eu tenho feito com prazer enorme, porque quanto mais gente a gente alcançar, melhor. Porque depende muito, né, de a gente fazer com que essa mensagem chegue para propagá-la e exigir realmente um posicionamento do governo no sentido de que isso seja uma política pública e não somente o esforço de nós indivíduos em particular. Mas as mulheres são muito gratas ao teu trabalho como obstetra, como mulher feminista que luta pelos nossos direitos, viu? Muito obrigada por tudo, porque a tua voz é muito importante pra gente, pra nós. Tem sido e vai continuar sendo. Obrigada. Obrigada e um beijo. Um beijo, fica com Deus. Bom trabalho. Até mais, gente. Fiquem bem. Obrigada pela companhia nessa tarde. Obrigada, Melanie. Tchau.